Bom dia, para vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos no meu canal. Eu gostaria que vocês se inscrevessem, mandassem like, compartilhassem minhas fotos, meus vídeos. Gente, eu estou precisando de inscritos, estou precisando de like, de compartilhamento, de visualização. Eu estou precisando para poder dar continuidade no meu canal. Quero agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Quero agradecer a Deus pela minha saúde, pela saúde dos meus vizinhos e pela paz tão almejada que nós queremos, né? Nós queremos ter paz. Então eu vou continuar, vou ler para vocês um pouquinho no meu livrinho de Catecismo do Padre Pio, São Padre Maior, do Pio X. O que é sacramento da ordem? Sacramento da ordem é o que dá o poder de exercitar os ministérios sagrados que se referem ao culto de Deus e à salvação das almas, e que imprime à alma de quem o recebe o caráter do ministério de Deus. Por que se chama ordem? Chama-se ordem porque consiste em vários graus, uns subordinados aos outros, dos quais resulta a sagrada hierarquia. Quais são estes graus? Supremo entre eles é o episcopado, que contém a plenitude do sacerdote. Em seguida, o presbiterado ou sacerdócio simples. Depois, o diaconato e as ordens que se chamam menores. Estão entendendo, meus irmãos? Quando Jesus instituiu a Santa Ordem, quando Jesus instituiu a ordem sacerdotal, Jesus instituiu a ordem sacerdotal na última ceia, quando conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores o poder de consagrar a Santa Eucaristia. E no dia de sua ressurreição, conferiu aos mesmos apóstolos e aos seus sucessores o poder de perdoar e de reter os pecados, constituindo-se assim os primeiros sacerdotes da nova lei, em toda a plenitude do seu poder. Quem é o ministro deste sacramento? O ministro deste sacramento é só o bispo. É tão grande a dignidade do sacerdócio cristão, a dignidade do sacerdócio cristão é muito grande, pelo duplo poder que lhe conferiu Jesus Cristo sobre o seu corpo real e sobre o seu corpo místico, que é a Igreja, e pela divina missão confiada ao sacerdote de conduzir todos os homens à vida eterna. Oh, glória a Deus! É necessário o sacerdote católico na Igreja? É necessário o sacerdócio católico na Igreja? É necessário o católico na Igreja porque sem ele os fiéis estariam privados do santo sacrifício da missa e da maior parte dos sacramentos. Não teriam quem o instruísse na fé e ficariam como ovelhas sem pastor, à mercê dos lobos. Em suma, existiria a Igreja como Cristo. Em suma, não existiria a Igreja como Cristo a instituiu. Então não acabará nunca o sacerdote católico sobre a Igreja? O sacerdote católico na Igreja, não obstante a guerra que contra ele move o inferno, há de durar até o fim dos séculos, porque Jesus Cristo prometeu que as potências do inferno não prevaleceriam jamais contra a Igreja. Será pecado desprezar os sacerdotes? É pecado gravíssimo, porque o desprezo e as injúrias que se dirijam contra o sacerdote recai sobre o próprio Jesus Cristo, que disse aos seus apóstolos: quem vos despreza, a mim despreza. Qual deve ser o fim de quem abraça o estado eclesiástico? O fim de quem abraça o estado eclesiástico deve ser unicamente a glória de Deus e a salvação das almas. Que é necessário para entrar no estado eclesiástico? Para entrar no estado eclesiástico,
é necessário ter, antes de tudo, a vocação divina. Tem que ter devoção, meus irmãos. Muita devoção, muita fé. Que deve fazer o cristão para saber se Deus o chama ao estado eclesiástico? Para saber se Deus o chama ao estado eclesiástico, o cristão deve, primeiro, pedir fervorosamente ao nosso Senhor que Ele manifeste qual a sua vontade. Tomar conselho com o próprio bispo ou com o diretor sábio e prudente. Terceiro, examinar com diligência se tem a aptidão necessária para os estudos, para os ministérios e para as obrigações desse estado. Quem entrasse para o estado eclesiástico sem vocação divina faria mal? Quem entrasse para o estado divino faria... Quem entrasse para o estado eclesiástico sem ser chamado por Deus faria um mal muito grave e se poria em risco de perdesse a salvação, né? Quem faz mal aos pais, os pais que por motivos temporais induzem os filhos a abraçar o estado eclesial sem vocação. Os pais que por motivos temporais induzem os filhos a abraçar o estado eclesiástico sem vocação cometem também culpa gravíssima, porque com isso usurpam o diário de Deus, que Deus reservou exclusivamente para si, de escolher os seus ministros, e porque põe os filhos em risco de condenação eterna. O pai não pode fazer o filho, por exemplo, um exemplo que eu vou citar, ser padre se o filho não é a vocação do filho. O filho tem que ter a vocação. Quais são os deveres dos fiéis para com aqueles que são chamados às ordens sacras? Primeiro, os fiéis devem deixar seus filhos e subordinados plena liberdade de seguir a vocação divina. Segundo, pedir a Deus que se digne conceder à sua igreja bons pastores e ministros zelosos, e até foram instruídos para este fim de jejuns das 4 têmporas. Terceiro, ter um respeito singular por todos aqueles que, por meio das ordens, são consagrados ao serviço de Deus. Tem 18 minutos para falar. Tem tempo ainda, posso falar. Do matrimônio. Da natureza do sacramento do matrimônio. O que é sacramento do matrimônio? O matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher, e lhes dá a graça de se amarem um ao outro santamente e de se educarem cristamente seus filhos. Por que foi instituído o matrimônio? Foi instituído pelo próprio Deus no paraíso terrestre, e no Novo Testamento foi elevado por Jesus Cristo à divindade do sacramento. Tem o sacramento do matrimônio alguma significação especial? O sacramento do matrimônio significa a união indissolúvel de Jesus com a Santa Igreja, sua esposa e sua mãe amantíssima. Por que se diz que o vínculo do matrimônio é indissolúvel? Porque o vínculo do matrimônio é indissolúvel, isto é, que não se pode quebrar senão pela morte de um dos cônjuges. Porque assim estabeleceu desde o começo, e assim o proclamou solenemente Jesus, nosso Senhor. Do matrimônio cristão, poder-se-ia separar o contato do sacramento? Não. Do matrimônio entre os cristãos, o contrato não se pode separar-se do sacramento, porque para eles o matrimônio não é uma coisa senão o mesmo contrato natural elevado por Jesus Cristo, a dignidade do sacramento. Então, entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja sacramento.
entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja o sacramento. Que efeitos produz o sacramento do matrimônio? Primeiro, dá um aumento de graça santificante. Segundo, confere a graça especial para se cumprir fielmente todos os deveres matrimoniais. Vou parar por aqui, meus irmãos. Depois eu volto, lendo, continuando, nas disposições nas cerimônias e disposições para o matrimônio. Amém? Ficam todos na paz de Deus. Um bom dia a todos.